Santo povo de Deus, com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor no livro de Êxodo, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 3. Glória a Deus. Vamos ler a palavra de Deus que diz assim: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Então levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, em Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. Olhou e notou que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora irei até lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. Podemos assentar nesta noite, glorificando, exaltando aquele que vive, aquele que reina, aquele que tem o domínio sobre a minha e sobre a tua vida. Este Deus tão poderoso. De uma coisa eu estou certo, que Deus está neste lugar. E é o que me alegra nesta noite, é poder saber que Ele está neste lugar. E se Ele está neste lugar, a liberdade no meio da sua igreja, a tristeza ela não pode ficar, porque aonde Ele chega, ela tem que bater em retirada. O desânimo tem que sair, porque quando Ele chega para guerrear, porque Ele é Deus que guerreia, que batalha pelo seu povo todo momento. Muitas das vezes, em meio às batalhas, lutas, logo que pensamos é que estamos só, que o Senhor nos esqueceu, que o Senhor nos abandonou, que tudo está acontecendo em nossa volta, é porque o Senhor não está conosco. O Senhor, Ele sempre está presente, nos fazendo a cobertura. A misericórdia dEle tem alcançado as nossas vidas, e é por isso que nós estamos de pé. Então, se nós estamos de pé, nós temos motivo suficiente para engrandecer, para exaltar o nome dEle, porque Ele vive, Ele reina, Ele tem o domínio. E se Ele tem o domínio, por que eu vou ficar triste na presença dEle? Não, eu vou me alegrar, porque eu sei que Ele batalha, eu sei que Ele peleja todos os dias para me sustentar com a destra da sua justiça. E olhando para este contexto bíblico, eu meditando no final da tarde, olhando quando o Senhor separa alguém para trabalhar na obra dele, e olhando para este líder chamado Moisés, a palavra de Deus diz que este homem, ele foi criado lá no Egito, na casa de Faraó, mas um dia ele teve que sair fugitivo porque ele cometeu um assassinato. E a palavra de Deus diz que ele saiu. Ele foi para a casa de Jetro, seu sogro. A palavra de Deus diz que ele estava apacentando as ovelhas que não eram dele, mas sim de Jetro, sogro dele. E a palavra de Deus diz que ele pegou o rebanho de Jetro e levou para trás do monte Horebe, o monte de Deus, para que o rebanho fosse se alimentar. Nós sabemos que a palavra de Deus diz que era no deserto. Se nós olharmos para este contexto bíblico, nós vamos ver um homem levando, conduzindo um rebanho que não lhe pertencia, mas ele ia levar porque era do seu sogro. E chegando lá, próximo daquele monte de
Deus, a palavra de Deus diz que ele avistou uma chama. Aquela chama ela ardia, mas ela não consumia. E ele ficou querendo ver o que estava acontecendo, porque aquela chama estava tão grande, mas o fogo não podia consumir. Sabe o que era que estava naquele monte? Já era a presença de Deus, já era o Senhor esperando Moisés para ter um encontro com ele, para passar uma ordem para ele. Sabe por quê? A palavra de Deus diz que o Senhor ouviu o clamor de um povo, assim como ele ouve o meu e o teu clamor. Aquele povo estava sob opressão, trabalhava dia e trabalhava noite. Era um povo que estava sendo açoitado, porém um povo de uma grande promessa. Se nós olharmos para este contexto bíblico, a palavra de Deus diz que a promessa veio desde Abraão. E esta promessa se estendeu de geração para geração. E a palavra de Deus diz que Moisés tentou se aproximar para ver o que estava acontecendo naquele lugar. Só que quando ele se aproximou para ver o que estava acontecendo, o Senhor bradou: Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás pisando agora é terra santa. Não dizendo que aquele lugar já era santo, não, porque a santidade, porque a presença do Senhor já estava naquele lugar. E aonde a presença do Senhor está, nós temos que reverenciar. Se Ele dá uma ordem para tirar a sandália dos pés, para podermos pisar no lugar que é santo, nós temos que obedecer. E a palavra de Deus diz que Moisés pensava que estava tendo uma grande visão. Não, já era o Senhor falando com ele para lhe passar uma grande responsabilidade. Porque o Senhor olhava e escutava um povo que gemia. Quando diz da sua palavra, que ele diz: eu ouvi o gemido do meu povo. E este mesmo Deus que escutou o gemido deste povo é o mesmo Deus que escuta o meu e o teu gemido. É por isso que aqui nós estamos, muitas das vezes desanimados, mas não destruídos, porque nós sabemos que nós temos um Deus poderoso, que mesmo sem força para caminhar, nós continuamos crendo que Ele é poderoso para nos dar batalha. Ele é poderoso e Ele fica na frente deste comando, porque Ele é Deus, Senhor de guerra. E a palavra do Senhor diz que Ele falou a Moisés: Moisés, eu preciso, e você fará uma grande missão. Você vai até aos egípcios e vai trazer o meu povo para uma terra larga, uma terra farta, aonde tem leite e mel, porque este povo é da minha promessa. Este povo vai fazer parte da minha promessa. Glória a Deus, aleluia. E a palavra do Senhor diz que Moisés, quando olhou, ele temeu e olhar para o Senhor. Porque nós sabemos que o ser humano em si, ele não pode olhar para o Senhor, porque é pecador. E pecador não é todo dia que está olhando para o rosto do Senhor. Pecador não é todo dia que está falando com o Senhor. Nós somos falhos, pecamos por pensamento, por palavras e por obras. Mas nós temos que saber que a misericórdia dele tem nos alcançado. E é por isso que nós não somos consumidos. E a palavra de Deus diz que quando Moisés ele recebe essa ordem, ele fica preocupado, porque ele não sabe como vai fazer.
Senhor chega se identificando. Eu sou Deus de teu pai, de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Senhor chega se identificando, dizendo: eu sou o que sou. O Senhor já se identifica dando o seu nome. Então, se Ele é o que Ele é Deus, Ele é poderoso. Ele estava passando aquela ordem para Moisés não se preocupar, porque as promessas que Ele teria feito a Abraão, a Isaac e a Jacó, essas promessas também iriam acompanhar Moisés. Por onde ele passasse, ele ia conduzir aquele povo. Ele ia encontrar inimigo, ele iria encontrar inimigo sim. Porque se nós olharmos para a palavra de Deus, a palavra do Senhor diz assim: farei-lo subir aquela terra. A terra ela é boa, ela é larga, uma terra que emana leite e mel. Terra do cananeu, terra do Eteu, do Amorreu, do Eveu e do Jebuseu. O Senhor disse: Moisés, tu vai ter inimigo no caminho. O Senhor não disse que o caminho ia estar livre para Moisés caminhar e conduzir aquele povo, que é assim que acontece na minha e na tua vida. Quando o inimigo começa a aparecer no nosso caminho, a primeira coisa: o Senhor não está comigo, tudo está dando errado. Mas se você olhar para o contexto bíblico, o Senhor orienta Moisés. A terra ela é larga, ela é boa, ela mana leite e mel, mas tem o adversário. Porém, eu vou estar contigo em qualquer batalha. Então é esta promessa que Ele faz para mim e para a tua vida. Às vezes, no meio das batalhas, pensamos parar. Mas eu quero te dizer nesta noite: o Senhor Ele não tem prazer naquele que recua. Quando em seu coração você pensa em recuar, o Senhor já está trabalhando. Porque Ele conhece a minha e a tua vida. Você pensa que Ele não conhece a tua necessidade, Ele sabe. Mas quando Ele envia para uma obra, para fazer um chamado, Ele se responsabiliza. Aleluia, glória a Deus. Se você olhar para o contexto bíblico e olhar para o livro de Êxodo, você vai ver quantas maravilhas o Senhor apresentou e fez através da vida de Moisés. Moisés não ficou só. Moisés tentou se desculpar diante do Senhor. Senhor, eu não sei falar, eu tenho a minha língua pesada. Mas o Senhor não fez nenhuma dessas perguntas para ele. O Senhor deu a ordem: você vai ao Egito e vai resgatar o meu povo, porque a sua aflição, porque o seu gemido, porque a sua luta eu tenho contemplado. Não pense que o Senhor não contempla a tua batalha, a tua luta. Não pense você que o Senhor não sabe da tua dor. Não pense você que o Senhor não conhece os teus problemas. Ele conhece, Ele sabe de tudo. Mas só que quando olharmos para esta palavra, nós não temos que nos tornar como uma parte deste povo que, quando o Senhor enviou este homem para libertar, para tirar daquela aflição, daquela agonia, daquela luta que eles tinham, o povo foi para o deserto, o povo foi caminhar. Glória a Deus. Mas lá no deserto o povo murmurava. Deus não se agrada de murmuração. Está difícil, mas o Senhor está presente. A luta está tremenda, mas o Senhor está conosco. Aleluia. Nunca murmure, porque a murmuração não faz parte do Senhor. Mas quando em meio às batalhas você começa a cantar, quando você começa a adorar, é através da tua adoração, é através do compromisso que você tem com esta palavra.
obediência, quando nós nos tornamos servos obedientes, o Senhor começa a nos exaltar. Aleluia. Quando eu olho para esse contexto bíblico, eu vejo um homem que tinha fugido, um homem que tentou ali se esconder. Será que o Senhor queria ver ele escondido? Não. Por isso mesmo o Senhor marcou o encontro com ele. Aleluia. Por mais que alguém olhou para ele e disse assim: você matou, enterrou alguém na areia, e agora você pensa em fazer a mesma coisa que os demais que estão aqui. Ele fugiu porque ele temeu o rei. Ele temeu que Faraó pegasse ele para matar. Mas quem é escolhido do Senhor não morre. Quem o Senhor separa para uma boa obra sofre, mas não morre, porque é o Senhor que sustenta. E se é o Senhor que sustenta, o inimigo ele não pode aplaudir, mas ele tem que bater em retirada. Sabe por quê? A palavra do Senhor diz que nós somos mais que vencedores. Nós somos mais que vitoriosos, porque o Senhor ele já venceu lá na cruz do Calvário. Quando eu olho para este momento, a Bíblia registrando os acontecimentos, os milagres, as maravilhas do Senhor, feita através de um homem que realmente foi escolhido pelo Senhor. Aquele homem sofreu. Ele entrou na terra prometida, ele não entrou, sabe por quê? Por causa que o povo murmurava muito. Era um povo que o Senhor estava fazendo um milagre acontecer, estava falando contra Deus. E é muitas vezes isso que acontece na minha e na tua vida. O Senhor está provendo, mas a gente está murmurando, a gente está reclamando, tudo vai dar errado. Mas se a nossa boca, a nossa palavra, ela tem poder, que é mais que queremos. Sempre eu digo, toda palavra que sai da nossa boca, ou vai ser para abençoar, ou vai ser para amaldiçoar. Verdade. Um dia conversando com a missionária Lúcia, ela dizendo para mim ministrar, ela precisava tomar o remédio dela. Eu disse: toma posse desta palavra, diga que você não vai mais tomar remédio. É verdade. Ela disse: eu não vou mais tomar remédio. Ela está presente nesta noite. E no dia que ela falou isso, ela veio e ministrou. Esse dia me deu umas tosse na missionária Lúcia. Amém. É nós que temos que determinar para a nossa vida. Não espere ser o teu pastor, a tua pastora, algum obreiro da casa do Senhor. Você tem que ver que tem que vir de você mesmo. Atitude. Eu determino sobre a minha vida a prosperidade. Eu determino sobre a minha vida as bênçãos dos céus. Porque quando nós determinamos, Satanás ele começa a ficar preocupado. Sabe por quê? Porque ele sabe que quem está na frente desta batalha não é fraco, nunca perdeu batalha. Então quando nós encontramos um Deus poderoso, o grande eu sou que se apresentou para Moisés lá na sarça ardente, este mesmo Deus, ele não mudou, ele continua com o mesmo poder. Não importa se você chegou aqui ferido, cabisbaixo, triste, angustiado, mas se você olhar agora, você não pode contemplar com os seus olhos materiais, humanamente, mas se você olhar com os seus olhos espirituais para essa sarça, você vai ver que o fogo está ardendo, mas ela não está se consumindo, porque o Senhor está presente. Então nós temos que crer que o Senhor é Deus de maravilha, que Ele é Deus de promessa. Quando Ele fala, Ele cumpre com a sua promessa. Não importa se alguém disse ao contrário, mas se o Senhor liberou uma promessa
sua vida ela vai se cumprir. É isso que importa. Não importa se alguém falou que você é perdedor, o que importa é que o Senhor sabe que você é vencedor. Ele sabe da sua capacidade. Sim, Senhor. Ele sabe que humanamente você não é nada. Aleluia. Como eu sempre costumo comentar, o ser humano ele é muito ingrato. É verdade. O Senhor, pela manhã, permite abrir os olhos, permite os movimentos das pernas, permite o movimento do corpo. Glória a Deus, Pai. Ainda tem a capacidade de dizer: eu que faço, eu que mando, Aleluia. eu que governo. Uma coisa eu quero te dizer nesta noite: ninguém manda em nada, ninguém governa nada. É verdade. Tudo é no controle do Senhor. Eu estou aqui neste momento, mas se Ele determinar que a minha vida seja apagada aqui, quem sou eu? Não sou nada sem Ele na minha vida. Aleluia. Mas com Ele eu sou mais que vencedor. Na presença dEle eu sou mais que vitoriosa. Você sabe que quando você vem para a obra do Senhor, o inimigo ele começa a lançar as sementes dele. Aleluia. Ele começa a colocar para tudo dar errado, para tudo acontecer, que é antes de chegar para cultuar o Senhor, algo já tem acontecido ali, para me entristecer, para me deixar cabisbaixo. Mas uma coisa eu costumo dizer à igreja: antes eu me abatia com qualquer coisa, qualquer palavra. Hoje não. Quando o inimigo ele me afronta, mais ousada eu fico na presença do Senhor para falar, porque eu não falo de mim, mas eu falo de um Deus que vive. Eu falo de um Deus que reina. Eu falo de um Deus que tem poder sobre céus e terra. Quanto mais Satanás ele se levanta para guerrear, mais o Senhor também se levanta para me guardar, para guardar a sua igreja. Mas de maneira nenhuma não é para ficarmos prostrados diante dos problemas, diante das dificuldades. Se você olhar para este povo que estava sob opressão, hoje você não pega um chicote, pega uma ripada, você não pega, mas reclama. Você não trabalhou como este povo trabalhou o dia todo, a noite toda. Então nós temos mais que glorificar o nome do Senhor. Sabe por quê? Nós somos abençoados. De qualquer forma o Senhor nos abençoa. O Senhor ele abre porta onde não tem porta. O Senhor realiza milagre aonde o médico diz que não tem mais jeito. É verdade. O Senhor faz o impossível acontecer aonde tudo está perdido. Então por que desanimar? Então por que recuar? Então por que murmurar? O Senhor ele não está se agradando de muitas coisas, de muita atitude de crente. Mas eu quero te dizer nesta noite: Ele está aqui. E através da minha vida, Ele manda te dizer que Ele te ama. Que Ele morreu na cruz do Calvário. Glória. Para te dar o direito nesta noite de você escolher e saber que você tem um Deus poderoso que batalha pela sua vida. Aleluia. Que te dá tudo, principalmente a salvação. Verdade, Jeová. E se Ele te dá a salvação, conversando de viagem com o irmão Daniel, Aleluia. eu falava que ultimamente eu tenho me voltado muito a orar pela minha vida. Aleluia. Eu me preocupo com o rebanho, eu me preocupo sim, mas muitas das vezes eu esqueço de interceder por mim. Aleluia. Eu lembrei que eu tenho uma alma também para prestar conta com o meu Senhor. Verdade. E eu olhando a história de Moisés, um homem escolhido e separado pelo Senhor para uma missão. Moisés tinha de tudo para adentrar na terra
Aonde o Senhor prometeu uma terra boa, uma terra larga, uma terra onde manava leite e mel. Mas por causa do povo, o povo começou a murmurar, a reclamar de tudo. Passava fome, tinha sede, mas o Senhor provia tudo. Mas sempre a opressão era grande sobre a vida de Moisés. Quando foi um dia, o Senhor disse: Moisés, o povo estava reclamando porque Moisés tinha tirado lá do Egito para morrer de sede no deserto. O Senhor não tira ninguém para matar, mas Ele tira para cuidar. Aleluia. E estava sob uma promessa para que onde aquele povo iria, o Senhor já havia falado que era que tinha naquela terra. Glória a Deus. Mas o povo começou a murmurar. Moisés tirou do Egito para morrermos de sede aqui neste deserto. Aleluia, Jesus. Que a palavra de Deus diz que Moisés já estava tão indignado, com tanta reclamação, com tanta murmuração, quando o Senhor falou para ele: Moisés, fala para esta rocha liberar água para este povo. Aleluia, Jesus. Aleluia. Moisés já estava indignado. Moisés pegou o cajado e bateu 2 vezes na rocha. Você falar é uma coisa, você vai dizer: água libera, rocha libera água para este povo. Mas você pegar o cajado e bater é outra coisa. Aleluia. E Moisés pecou contra o Senhor no momento que ele bateu na rocha. Aleluia. E na rocha ninguém pode tocar. A rocha ela é inabalável. A rocha ninguém pode com ela. Aleluia. E aquela rocha estava representando Deus, porque a palavra de Deus diz que é Ele que é a fonte de água viva. Ele ia fazer aquela rocha liberar água para aquele povo, para matar a sede daquele povo. E Moisés bateu naquela rocha. E a palavra de Deus diz que por causa da desobediência de Moisés, ele não entrou na terra prometida. Mas foi um homem da qual teve o privilégio de olhar e ver o Senhor face a face. Privilégio muito grande este homem teve de ver o mar vermelho se abrir. Milagres acontecer através da sua vida e saber que o Senhor estava presente com ele, mas por causa da rebeldia do povo, da murmuração, Aleluia. ele ficou indignado e feriu aquela rocha, Verdade. da qual ele não poderia tocar. Aleluia. Que esta palavra nesta noite ela possa ficar como exemplo para minha e para a tua vida. Aleluia. Que no meio das tempestades, Aleluia. por mais que nós estejamos rodeados de pessoas e Aleluia. todo o tempo murmurando, mas nunca devemos levantar nossa voz para falar contra o Senhor. Nós nunca temos esse direito de tocar na rocha, porque ela é inabalável. E quando alguém tenta contra esta rocha, é cortado a metade da promessa que lhe é feita. Então que nesta noite você possa ficar no lugar da bênção, no lugar aonde o Senhor te prometeu, no lugar aonde o Senhor te separou. Aleluia. Não tente fugir, não tente escapar, porque Moisés não teve escolha. Moisés ele teve que obedecer a voz do Senhor. Quando o Senhor se levantou para falar com ele lá no Monte Horebe, quando ele recebeu a ordem para libertar aquele povo, Moisés ele teve que obedecer a voz do Senhor. Então, se o Senhor mandar você fazer, é melhor obedecer do que sacrificar. Nós sabemos que obedecer nos leva a lugares de honra.
vidas. E muitas das vezes nós não suportamos e desistimos. Mas o Senhor quer nesta noite que eu e você venha ter mais compromisso na sua obra, em meio às lutas, em meio às dificuldades. Nunca esqueça que o Senhor está com você. Então esta é a palavra que eu trago nesta noite para o meu e para o teu coração. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou louvar o meu Senhor.